João capítulo 7 vai ser o texto que nós estaremos fazendo menção para então fazermos uma conexão com o tema do nosso congresso. Louvado seja Deus. Esteja com o seu coração como que em uma folha em branco, para que Deus escreva em seu coração o seu poderoso evangelho. Não proponho... Calma, não é eu. Calma, alguém assustou comigo, calma. Eu não proponho vos trazer algo extraordinariamente inovador. Trago algo simples, mas que é transformador para a nossa vida e para todos aqueles que nele crêem. João capítulo 7, quantos encontraram, digam amém. Versículo 37, versículo 38. Versículo 37 e versículo 38 do Evangelho de Jesus Cristo segundo João nos diz assim: no último e mais importante dia da festa, Jesus se pôs em pé e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. E quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Eu vou contar até 3, eu desejo, quero e lhe peço, por favor, em citar o versículo 38, prestando atenção em cada letra, em cada palavra, em cada essência, para que essa palavra seja cravada em nossos corações. Vamos lá? Após o meu contato até 3, por favor. 1, 2, 3. Amém. Há uma antiga ilustração que vocês já conhecem de cor, mas eu estarei lembrando a vós apenas a título de introdução, da história de um camponês que trafegava em uma floresta. E esse camponês encontra na sua andança pela floresta um ovo. E ele, ao olhar para aquele ovo, lhe sente atraído e lembra que na sua casa havia um grande galinheiro. E então ele pega aquele ovo, não sabendo o seu gênero, e leva para a sua fazenda. E quando lá chega, ele coloca o ovo para ser chocado pelas suas galinhas. No tempo exato, o ovo é exposto, a criatura ali dentro vem à vida exposta, e aquela criatura começa a viver juntamente com a criação daquela fazenda, juntamente com aquelas galinhas. E não sabia que aquele ovo era um ovo de águia. Quando aquela ave foi crescendo, ele foi percebendo e detectando isso. E aquela águia começa então a viver como a vida de galinha. E o tempo passa e ela assimila a vida de galinha. Até que um certo dia há uma águia que passa alçando voo. E aquela águia que estava vivendo a vida de galinha olha para aquela linda ave e comenta com as suas companheiras: que ave linda! Oxalá se nós conseguíssemos também voar tão alto. E então as galinhas disse: pois bem, mas nós não podemos, porque nós nascemos galinhas e vamos morrer como galinha, vamos voltar a ciscar o nosso lixo. E aquela ave morre vivendo vida de galinha, desconhecendo a sua real natureza. Esta noite eu quero trazer ao teu coração uma consciência de qual
é a nossa verdadeira natureza em Cristo. Isso é imprescindível. Isso é de extrema importância para que nós não vivamos na tragédia de viver uma realidade que Deus nunca preparou para nós. O grande problema da nossa geração é que às vezes nós temos perdido de vista qual é o entendimento das Escrituras a respeito da nossa verdadeira natureza em Cristo. O grande chamado do Evangelho é que nós sejamos afetados o nosso entendimento à luz de Cristo. Quando Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 16, ele diz, fazendo referência ao versículo 15 da nossa conversão a Cristo, no versículo 16 ele diz que agora em diante, nós já não olhamos, nós já não discernimos, nós já não concluímos nada segundo a nossa carne, segundo a nossa visão humana. Quando nós fomos convertidos a Cristo, pela obra espetacular, transformadora e poderosa do Espírito Santo, Deus quis e operou em nós uma transformação para a nossa mente. E este é o convite do Evangelho, para que a partir de Cristo nós possamos olhar para a vida, nós possamos olhar para as coisas, nós possamos olhar para as pessoas dentro de uma perspectiva de Cristo. Por isso que Paulo nos lembra que a igreja tem a mente de Cristo. Você viver a vida segundo a mente de Cristo não é uma sugestão do Evangelho, é um dever do Evangelho. Caso contrário, nós poderemos estar vivendo como águia em um contexto de galinha. Estamos vivendo uma vida totalmente aquém do que Deus preparou para nós. Viver uma realidade que Deus quer nos levar para mais adiante. Muitas pessoas estão na igreja, às vezes nasceu na igreja, mas a sua maneira de pensar nunca mudou. Os seus critérios se assemelham aos critérios do mundo. E Paulo nos lembra, Romanos capítulo 12, de que se nós quisermos experimentar a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus, nós precisamos ter uma renovação do nosso entendimento. Que esta noite, que esses dias, que ao longo da sua vida, a partir desta noite, o Espírito de Deus possa mover de uma tal maneira o seu entendimento, para que você entenda, para que você discirna, para que você defina, para que você conclui todas as coisas segundo a mente de Cristo, o entendimento de Cristo e a visão de Cristo. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. E o texto desta noite é um texto que Jesus está na festa dos tabernáculos, uma festa considerada como a festa das cabanas, historicamente para Israel. Era uma festa em que todo judeu acima de 21 anos era obrigatório vir a Jerusalém no raio de 30 quilômetros. E nesta época, nesses 7 dias, eles viviam em cabanas, para lembrar o período em que Israel viveu no deserto sob tenda. E quando Jesus chega nessa festa, no seu último dia da festa, ele se levanta, ele se coloca em uma posição de destaque, ele se coloca em uma posição de ênfase e dá um alto brado dizendo: aquele que tem sede, vem a mim e beba. Isso é forte, isto é poderoso, e mais do que isso, isto é uma declaração de libertação. Porque, queridos, uma das marcas do pecado chama-se insaciedade. Você pode repetir comigo: insaciedade. Amado, quando o homem peca, a insaciedade se instala na estrutura humana. E eu vou dar um exemplo na área da sexualidade da humanidade. O homem peca,
E a insaciedade diz: olha, você sozinho é um caos. Você precisa de um parceiro ou de uma parceira. Então o indivíduo casa com ele ou casa com ela. A insaciedade diz: é pouco. Um homem é pouco para a sua vida. Uma mulher é pouca para a sua vida. Então se estabelece a poligamia. Vários com ela ou vários com ele. Mas a insaciedade está na índole. E diz: ainda é pouco. Então a Bíblia vai dizer que o homem vai deixar o seu uso natural. E vai cometer torpeza. Se relacionando homem com homem. Mulher com mulher. Homossexualismo. Mas a insaciedade ainda diz: é pouco. Então o homem agora já não se contenta com uma só mulher ou com um só homem, não se contenta com o seu gênero, com a sua sexualidade oposta. Então agora começa a cometer zoofilia. Então o homem começa a cometer relação sexual com animais. A insaciedade diz: ainda é pouco. Então de repente nós vemos o cúmulo do homem se relacionar na necrofilia, relação sexual com defuntos. Não para, porque a insaciedade está lá estabelecida. É uma das marcas do pecado. O homem nunca se contenta. O homem nunca se dê por bastado. Sempre quer algo mais. Sempre necessita de algo externo. De algo que ainda não está na sua posse. De algo que ainda não está no seu controle. De algo que ainda não está na sua satisfação. É uma insaciedade. E a humanidade está desenfreada. E alguém olha para a situação do nosso tempo e diz: aonde que vai parar? Eu respondo: não vai parar. Porque a insaciedade reina na humanidade pecaminosa. A insaciedade reina em uma geração mergulhada no pecado, mergulhada na natureza de Satanás. A insaciedade é a deusa deste século e de toda a história da humanidade. Até que os nossos ouvidos ouvem uma voz dizendo: se você tem sede, se você tem carência, se você tem necessidade, se as lacunas da sua alma, dos seus desejos de realizações estão todas vazias, eu te convido a vir a mim e beber de mim, que eu vou saciar. Aquele que beber desta água nunca mais terá sede, diz o Senhor Jesus para nós. Aquele que se encontra com Jesus, a insaciedade é estancada. É estancada. Todas as lacunas das realizações desta alma são preenchidas por aquele que nos sacia. Por aquele que nos sacia. Cristo é uma declaração de libertação para a nossa insaciedade humana. E esta noite, esta água viva ainda jorra em nossos corações. Mas o grande problema é de que uma maneira muito que camuflada, o diabo tem tentado colocar no entendimento de muitas pessoas que Cristo ainda não é o bastante. Existe um livro do C.S. Lewis, vale a pena você ler. Cartas do Diabo ao Seu Aprendiz. Na carta 25, esse livro trata de um diálogo de um demônio mestre orientando o seu aprendiz na arte da tentação. Na carta 25, preste atenção. O demônio mestre, o diabo mestre, diz para o seu aprendiz: se de todos os investimentos que você fizer para evitar que ele seja cristão, se todos os investimentos que você empreender não conseguir evitar que ele seja cristão, então faça o seguinte: faça com que ele seja um cristão, com o horror
da mesma coisa de sempre. Faça com que ele seja um cristão que tenha o horror pela mesma coisa de sempre. Que ele seja um cristão, mas que não se sinta preenchido, satisfeito com a mesma coisa de sempre. Amado, parece que é isso que tem envenenado a nossa geração. Cristo já não é mais o bastante, porque é a mesma coisa de sempre. E o diabo quer que nós tenhamos horror pela mesma esposa de sempre, pelo mesmo marido de sempre, pelo mesmo pastor de sempre. E essa insatisfação envenenosa tem envenenado muitos, de uma tal maneira que Cristo parece que já não é mais a plenitude da nossa realização. Parece que Cristo já não consegue mais preencher todas as lacunas da nossa alma. Então nós temos Cristo, mas Ele é o de sempre, então eu preciso de algo mais. E eu começo a sonhar com algo externo, eu começo a esperar alguma coisa a mais de Deus, para então me sentir um jovem satisfeito, para que eu possa me sentir uma moça realizada e plena. Querido, eu te trago uma palavra de Deus para a tua vida esta noite. Tudo o que Deus tem para a sua igreja é Cristo. Pedro capítulo 1, versículo 3 disse: porque pelo seu divino poder, Ele já nos deu tudo. Ele não nos dará, Ele não está nos dando, Ele já nos deu tudo concernente à vida e concernente à piedade. Tudo que você precisa para a vida, você já tem em Cristo. Tudo que você precisa para a sua piedade, você já tem Cristo. Esta noite eu venho corrigir uma palavra que eu preguei muito tempo errado. Talvez você já ouviu alguém dizer que o melhor de Deus está por vir. Não é verdade. O melhor de Deus não está por vir. O melhor de Deus já veio. Ele é Cristo. Ele é Cristo. Cristo é a plenitude de Deus. Cristo é tudo o que Deus tem para nós. A Bíblia diz que Ele é a expressão exata do ser de Deus. Colossenses diz que Ele é a junção, Ele é a plenitude de todas as riquezas da glória. E Paulo diz: Cristo em vós é a esperança da glória. Por isso que Deus vai dizer para Paulo: Paulo, a minha graça te basta, te basta, te basta, te basta, te basta. Cristo te satisfaz, levanta a mão e celebra o Senhor. Cristo consegue preencher todas as tuas realizações. Você pode celebrar a Ele esta noite. Você já bebeu desta água, pode celebrar a Deus para sempre. Se tu está em Cristo e a ansiedade está entronizada no seu coração, você precisa conhecer verdadeiramente a Cristo. A partir de Cristo, eu não dependo de nada externo para me tornar uma pessoa plena, para me tornar uma pessoa completa, para me tornar uma pessoa inteira. Cristo disse: venha a mim e beba. Nós chegamos diante de Deus com as nossas carências, com as nossas insatisfações, e em Cristo nós somos preenchidos, satisfeitos. E então no versículo 38, Jesus dá a natureza da igreja. Versículo 37, foi a maneira com que nós chegamos a Cristo. Versículo 38, é a maneira com que nós fomos transformados em Cristo. Então agora Jesus disse: se vocês creem em mim, vocês não terão mais sede. Agora, rios de águas vivas vão fluir do seu ventre. Aquele que tinha sede agora é um rio. E é aqui que nós precisamos entender
nossa natureza. Porque Jesus disse que a nossa natureza seria como a natureza de um rio. E eu gosto dessa palavra, porque Salomão escreve algo muito importante em Eclesiastes. Falando das duas belezas naturais que têm um princípio espiritual. A primeira beleza natural que Salomão compartilha é o mar. O mar. E qual é o princípio espiritual que Salomão diz que existe no mar? É que o mar é um receptor que nunca se enche. Você pode repetir isso comigo? Mar, um receptor que nunca se enche. Porque tudo vai para ele nunca se basta. Esta é a natureza do mar. Este é o princípio do mar. Receber sempre e nunca se satisfazer. Ele é um receptor que nunca se enche. Mas Salomão diz que existe uma segunda natureza, beleza natural, que tem um outro princípio, que é o rio. E qual é o princípio, qual é a natureza do rio? Salomão diz que o rio é o contrário do mar. Porque o rio é um doador que nunca se cansa. Diga comigo, o rio é um doador que nunca se cansa. O que é que Jesus disse que ia fluir do nosso ventre? Mar ou rio? É aqui que está o divisor de águas da nossa vida. Não somos mais convidados pelo Evangelho. Aliás, nós somos proibidos pelo Evangelho de nos relacionar com a vida como mar. De olhar para a vida querendo só receber. Querendo apenas absorver de todos e de todos. Ele casa com ela porque ele quer receber dela. Ele quer fazer amizade com ela porque ele quer explorar dela. E é uma ganância, e é uma ambição de sempre receber. Se ele vem para a igreja, ele vem só para receber. Se ele vai trabalhar, ele só vai trabalhar para receber o que nós chamamos de salário. Deixa eu te dizer uma coisa. Se você pensa numa faculdade, se você pensa em um diploma profissionalizante, se você pensa ser um empresário, ser um doutor, unicamente para receber o que você chama de salário, você está falido de alma. Você não entendeu o Evangelho. Porque nós não somos mais chamados por Deus numa perspectiva de mar. Nós somos convidados em uma perspectiva de rio. De sermos um doador permanente. E por que agora nós estamos na condição de doadores? Porque nós já recebemos de Cristo. Por isso que tudo que nós fazemos para as pessoas não é para receber delas, mas é para doar a elas. Você não pode pensar naquela amizade para receber dele. Aqui que está a origem de muitas das nossas decepções. Porque sempre estamos em direção das pessoas querendo receber. E geralmente nós esperamos aquilo que elas não podem nos oferecer. Mas Deus nos chama para nós sermos rio. Doar sempre. Doar sempre. Você precisa pensar em namorar com ela, dizendo: Deus, existe algo em mim que pode contribuir para ela. Existe algo em mim que pode somar na vida dela. Eu quero casar com ele. É para somar, é para multiplicar na vida dele. Eu vou para aquele trabalho, não é para receber aquele salário unicamente. Eu vou lá porque eu tenho uma realidade dentro de mim que eles precisam receber, que eles precisam entrar em contato. Eu vou lá doar o que eu recebi de Deus. E o que eu recebi de Deus? Cristo. Toda a minha relação com a vida já não é mais para receber, mas é para doar. É por isso
que Romanos, no capítulo 12, quando Paulo fala de culto, está numa estrutura perfeita. Porque Paulo começa no capítulo 1 falando que os gentios pecaram. No capítulo 2 ele vai falar que os judeus pecaram. No capítulo 3 ele vai dizer que todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. No capítulo 3, a partir do versículo 21, e no capítulo 4, ele vai falar que nós fomos justificados por Cristo gratuitamente. Agora em Cristo, nós somos recebidos diante de Deus, a partir dos méritos de Cristo, com os nossos pecados perdoados. Agora nós temos o privilégio de entrar na intimidade de Deus. No capítulo 5, a justificação produz paz com Deus. No capítulo 6, essa justificação vai produzir a nossa santificação. No capítulo 7, Paulo fala sobre os inimigos da nossa santificação. No capítulo 8, ele fala da nossa glorificação. Do capítulo 9 ao capítulo 11, ele fala da soberania de Deus sobre a história. No capítulo 9, ele fala que Deus chama Israel. No capítulo 10, Israel rejeita Deus. E no capítulo 11, Deus salva Israel. E quando chega no capítulo 12, Paulo diz: olha, eu te rogo pela compaixão de Deus. Ele diz: olha o que Deus fez com vocês desde o capítulo 1. Olha o que Deus deu para vocês. Olha o que Deus fez por vocês. Agora eu rogo que em nome de tudo que Deus fez, das misericórdias de Deus, apresenteis. Não é para receber, é para oferecer, é para doar. O nosso culto começa para doar. Quantos entendem essa palavra esta noite? Eu recebi para oferecer. Diga bem alto: eu recebi para oferecer. Amado, você precisa olhar para esta geração como rio. Não é olhar para os nossos jornais e escandalizarmos por tudo que está acontecendo e dizer: nossa, que terrível. Não. Deus me plantou onde que eu estou. Não é para receber. Deus me plantou para ofertar, para oferecer, para doar. O contexto que Deus me plantou é para eu oferecer, é para eu contribuir, é para eu contribuir, é para eu cooperar. Deus te chama para o seu tempo, para você contribuir para uma geração mergulhada nos princípios do pecado e deixar um legado para esta geração. Uma das piores afirmações de um pai é dizer: que tipo de mundo que eu vou deixar para os meus filhos? Que perspectiva de mar? Não. Perspectiva de rio. Que tipo de filho que eu vou deixar para este mundo? Eu não quero ser um profissional que me relaciono com a sociedade por dinheiro, porque isso me transformaria apenas num mercenário. Eu vou para o campo de trabalho, porque há pessoas que precisam do meu talento. E acima de dinheiro, acima de qualquer coisa, eu vou lá para afetar essas pessoas, não apenas com meu talento, mas com a graça que eu recebi do Senhor. Eu tenho uma responsabilidade com esta geração, eu tenho uma responsabilidade com esta cidade, eu tenho uma responsabilidade com a minha classe de aula, eu tenho uma responsabilidade com a empresa em que eu faço parte. Eu preciso oferecer algo para a minha geração. Quem entende esta palavra pode celebrar o nome do Senhor. Há uma palavra em Salmo 46 que vocês conhecem, que diz assim: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, a morada do Altíssimo. Deus está no meio. O que o texto está dizendo é que onde Deus mora existe rio. Deus mora no seu coração, sim ou não? Deus habita no seu coração, então não pode ter natureza de mar. Das duas belezas naturais, na eternidade, somente uma prevalecerá. Apocalipse 21, o mar já não existe. Mas em Apocalipse 22, eu vi um rio.
que saía debaixo do trono de Deus. Não, vocês não entenderam, eu vou repetir. O que saía apenas do trono de Deus, agora pode sair do teu ventre. É isso que a mulher samaritana entendeu no capítulo 4 de João. Porque ela chega diante de Jesus com o seu cântaro. Ela chega diante de Jesus com o recipiente de receber, de agregar sempre. E Jesus tem um encontro com aquela mulher. Disse: olha, eu tenho um caminho para você. E esse caminho é que, se você beber desta água que eu tenho para lhe dar, vai brotar de dentro de você uma fonte de água para toda a eternidade. Essa mulher entende tanto essa palavra, que quando ela vai para a cidade, ela deixou o cântaro à beira do poço. Quem entende que é rio não precisa de cântaro, porque há uma fonte que jorra, há uma fonte que jorra, há uma fonte que jorra, há uma fonte que jorra. Mas o que eu quero que vocês entendam ainda mais é que todas as vezes que a Bíblia no Antigo Testamento fala profeticamente de rio, falando da obra do Espírito Santo, sempre está associado à terra seca. Então eu preciso que você entenda esta noite que quando Deus nos transforma em rio, é para nós irmos em direção à terra seca. Rio, profeticamente na Bíblia, está entrelaçado com terra seca. Por isso que quando Jesus veio escolher o seu tempo para vir, ele escolheu uma terra, porque ele era rio. Sabe o que isso significa dizer? Que a nossa natureza de doador sempre, de um doador que não se cansa, é justamente para Deus nos colocar diante de terras secas, diante de terras em sequidão desérticas. Às vezes nós não entendemos isso, porque nós achamos que quanto mais abençoado que nós formos, nós precisamos ficar unicamente restrito entre os abençoados. Não entendemos o Evangelho. Se Deus te fez rio, é agora que você precisa marchar diante das terras secas. Se você é profeta para esta geração, é diante de ossos secos que Deus vai te colocar. Se tu és rio, Deus vai colocar corações secos diante de você. Pessoas deprimidas, pessoas oprimidas, pessoas terrivelmente perdidas. Porque somente assim teria sentido o que Ele nos deu para fluir. Eu gosto quando Bonhoeffer, no seu livro Vida e Comunhão, ele cita Lutero. Algo impactante. Palavras de Lutero no livro de Bonhoeffer. Palavras de Lutero. O reino precisa ser estabelecido entre inimigos. E aquele que não se sujeitar a isso, não tem participação no reino de Cristo. Porque exige apenas mar de rosas, blasfemadores, traidores de Cristo. Se Cristo agisse como vocês, qual de nós que teríamos sido salvos? Jesus só foi Salvador porque Ele viveu entre perdidos. Ele veio estabelecer a paz entre os inimigos de Deus. Se você é rio,
Oxalá que Deus te dê um patrão de terra seca, para quando você entrar em contato com aquele patrão, com a terra tão seca, este rio venha transformar aquela terra em manancial. É aquele vizinho que é um deserto, não tem nada para te oferecer, mas não tem problema, eu tenho para oferecer a ele. E eu quero que Deus me faça permanecer no caminho dele, até que ele entre em contato com a glória e com o caráter de Cristo através da minha vida. E Jesus foi perfeito em falar sobre isso, porque das duas identidades que ele vai nos dar, luz e sal, duas realidades que só têm sentido se forem gastas. A luz só faz sentido se ela iluminar as trevas. O sal só tem sentido se temperar os destemperados. Eu quero que você entenda esta noite em nome de Jesus, que Deus te levanta nesta geração para ser um doador que nunca se cansa. O mundo não sabe o que é isso. O mundo não sabe o que é isso. Pastor, mas eu já doei tanto. Chega não. Paulo disse em Gálatas capítulo 6. Nunca canseis de fazer o bem. Nunca deixe de ser rio. Sabe por quê? Porque não tem como esgotar o que Deus plantou em nós. Esse mundo precisa saber o que é princípio. Esse mundo precisa saber o que é se relacionar com as pessoas sem explorá-las. O mundo precisa saber o que é você entrar em contato com outro, simplesmente para abençoá-los, simplesmente para enchê-los de graça, simplesmente para torná-los vitoriosos. Porque esta é a natureza do escravo. Doar sempre. E nunca se cansar. Nunca um escravo tinha legalidade no Império Romano de exigir algo do seu senhor. Nunca um escravo tinha direito de cobrar direito de salário. Nunca! Ele estava lá somente para doar, somente para contribuir, somente para somar. E a igreja precisa entender isso. Mas não, nós sempre queremos favorecer aqueles que podem nos retornar. Jesus nos disse em Lucas capítulo 14, quando vocês pensarem em favorecer alguém, favorece aqueles que nunca poderão vos recompensar, porque então vocês serão galardoados no dia da ressurreição. O dia que você se levantar para... Olhe para cá. O dia que você se levantar para abençoar alguém, torça para que ele não te retribua. Claro que a minha geração não sabe o que é isso. Porque nós acostumamos a servir os outros, até nós sermos afetados por isso. Timothy Keller é fantástico em dizer: todas as vezes que você servir alguém, pensando em ser beneficiado por isso, você não está servindo ele, você está servindo a si próprio. Mas a nossa natureza é de doar. Você não pode desistir dele, você não pode desistir dela. Alguém do seu lado que precisa beber desta água. O que é tão profético e poderoso em Ezequiel 47, que é uma profecia histórica para o Mar Morto, que o texto chama de Mar Ocidental. Há uma profecia dizendo que haverá um tempo em que águas purificadoras de rios vão entrar em contato com o Mar Morto e ele receberá vida. Eu oro por você esta noite, para que Deus te coloque no caminho de endemoniados, que Deus te coloque no caminho de acorrentados, de algemados. Oh, que Deus nos leve para os desertos
nesta geração. Porque quando abrir a sua boca, quando você dá o seu sorriso, quando você ofertar o seu abraço, o rio vai fluir, a água vai brotar e Deus vai mudar situações. Quem ouve a palavra do Senhor pode celebrá-lo para sempre. Essa é a natureza da igreja, de olhar para a sociedade e não cobrá-la, mas ofertar o nosso melhor. E o nosso melhor é Cristo. É a autoridade de Cristo, é a unção de Cristo, é a visão de Cristo. É a natureza de Cristo. A sua natureza é de rio. Você tem pensado nisso? Você não acha que você está olhando para o seu pai como mar, achando que ele é obrigado, eternamente obrigado apenas para te dar? Será que você não está olhando para o seu contexto de amigos apenas numa perspectiva de mar, querendo sempre receber? Então você não entendeu o que Cristo operou em nós. Temos a condição de ofertar sempre, de mudar realidades, de mudar contextos, de afetar histórias. Eu quero encerrar esta noite para nós fazermos um clamor aqui. Vos lembrando de algo interessante que eu li sobre Rubem Alves, em sua crônica chamada O Retorno Terno. Ele traz uma metáfora para casamento, mas eu quero utilizar para a vida. Ele fala de dois esportes aparentemente similares, mas totalmente diferentes. Ele fala do esporte chamado tênis. Eu não seria ignorante para perguntar quem sabe o que é tênis aqui. O tênis, aqueles dois atletas com uma raquete e uma bola de ping-pong. E um vai tentar explorar o erro do outro. Se ele conseguir fazer a bola quicar naquele chão, se ele conseguir arremessar de volta, ele é vencedor. Então qual é o espírito do tênis? É que só tem um vencedor. E você só é vencedor quando o outro fracassa. Mas ele traz um outro esporte aparentemente idêntico. O frescobol. Fica tranquilo, não é o esporte da frescura. Frescobol é aquele esporte do mar, você conhece. Na areia da praia, duas pessoas também. Com duas raquetes também. E com uma bolinha de ping-pong também. Só que a natureza é diferente. O comportamento do de cá é lançar a bola para o outro, e o outro é não deixar a bola cair. No frescobol, a vitória tem de ser dos dois, senão não há vitória. O outro manda uma bola quadrada, e o de cá se rebola, mas se esforça, come areia para devolver ela redonda. O princípio do frescobol é: eu estou aqui para não deixar a sua bola cair. Eu estou aqui para não deixar você fracassar. Porque se você fracassar, eu também fracasso. Essa é a nossa natureza. Não é mar explorando defeitos, esperando que os outros nunca podem nos dar. Porque o que nós precisávamos, nós já temos, que é Cristo. E Ele não deve nada para nós. Tudo que você precisava de amor, Ele já demonstrou. E eu gosto de John Stott quando ele nos lembra que se nós quisermos saber o verdadeiro significado da cruz, não olha para o dicionário, mas lembre-se da cruz. Tudo que você precisava de confiança, Deus já te deu em Cristo. Então seu papel em relacionar com Ele, com ela, com esta igreja, com o seu departamento, não é apenas de receber, agora é de doar, é não deixar a peteca cair. Porque se ele cair, você também é um fracassado. Quando eu olho para alguns amigos de juventude minha,
hoje eu choro, porque foram pessoas que fracassaram ao meu lado. E às vezes eu pensei que só porque eu fiquei em pé, eu fui vitorioso. E há um tamanho arrependimento, porque eu não entendi que eu poderia ter me doado mais. Eu poderia ter me ofertado mais. Eu poderia ter confiado de novo. Eu poderia ter insistido um pouco mais. Eu poderia ter perseverado um pouco mais. Porque nessa comunidade Paulo diz: um membro for ferido, todo o corpo padece. Aqui é um frescobol espiritual. Aqui ninguém pode deixar o outro vacilar. Aqui é sempre um doando para o outro. Sempre um abençoando o outro. Porque nós estamos em um só Espírito. Em um só Senhor, em um só Espírito, em uma só fé, em um só Deus, em um só alvo. Nós somos rios, doadores que nunca se cansa. Esta é a natureza de um escravo de Cristo. Eu estou aqui, não é para te requerer. Eu estou aqui, é para me doar. E eu te convido, jovem, a encarar sua família como rio. Eu te convido, Senhor, você olhar para o seu casamento como rio, olhar para esta igreja, não cobrando tanto, mas procurando saber o que você pode oferecer. E quando você chorar pelas pessoas, não chore porque ela não deu o que você esperava. Chore porque você não conseguiu dar o que você deveria oferecer a elas. Porque Deus nos levanta como doadores que não pode se cansar. Fica de pé comigo em nome de Jesus. Você precisa olhar para o seu serviço com uma ótica de rio. Você precisa olhar para o seu futuro com uma ótica de rio. Aleluia, aleluia. Deus vai te colocar em altas posições. Mas é para você ofertar, para você doar. É para você dar de si. Essa é a nossa natureza. Se você entender essa mensagem, você não passará por frustração nos seus relacionamentos. A sua vida terá um outro norte. Tudo que você precisava, você já tem. Pastor, eu preciso de um carro para eu ser mais crente. É mentira. Eu preciso de uma faculdade completa, de uma pós-graduação, um pós-mestrado, doutorado. Não é conversa. Mentira. Você não precisa disso para servir a Deus. Tudo o que você precisa para a vida e para a piedade, você já tem em Cristo. E quando você casar, em nome de Jesus, case com a natureza de rio. Diga para ela: eu entrei no seu caminho para te afetar para um crescimento como nunca você experimentou. Quando Deus colocar pessoas perversas no seu caminho que ainda não o conhece, lembre-se que as suas palavras precisam jorrar águas de um rio. Porque foi para isso que Deus te chamou. Então por isso eu não vou me apavorar se Deus me colocar diante de terra seca, porque eu tenho consciência do que eu sou. Eu não vou me desesperar quando Deus me colocar diante de um processo, porque eu sei o que eu tenho. Eu não vou temer se Deus me colocar diante de um enfermo, porque eu sei o que eu posso em Cristo. Eu te convido esta noite a este ambiente aqui se tornar em torrentes de águas. Quero ouvir esta noite barulhos de muitas águas, mas é água de rios, de mananciais, de pessoas que não pensam em si mesmas, mas pessoas que pensam em não deixar o outro fracassar. Eu sinto o poder da palavra penetrando na tua vida esta noite. Eu
Eu sinto o Espírito de Deus penetrando no teu entendimento aqui. Aleluia, aleluia. Para de dizer que aquela congregação é muito chata. Para de dizer que aquele líder é muito chato, que aquele povo é sem graça. É isso que o diabo quer, o horror de sempre. Olhe para aquela congregação e diz: Deus, obrigado porque o Senhor me trouxe para cá, porque é uma fonte que jorra aqui dentro. Os melhores empregados têm de ser cristãos, porque nós estamos lá para oferecer. O seu patrão precisa saber que você não está lá apenas por dinheiro, porque Deus consegue te tratar sem aquele salário. Ele trata dos campos, dos lírios e dos animais. Mas você está lá porque existe uma terra seca, existe um mar lá que precisa ser transformado pela natureza que há em ti. Se você entende essa palavra esta noite, se você entende essa palavra esta noite, jovem geração, eu te convido aqui à frente, porque Deus me fala que há fontes que estão alamanakadas. Existem fontes aqui que estão com entulhos. Deus vai tirar o entulho e vai voltar a brotar. Deus vai remover o entulho e a água vai voltar a fluir. Eu sinto o poder da palavra aqui. Vem, eu quero orar por você. Esse rio precisa fluir. Este rio precisa fluir, porque essa é a nossa natureza. Você só tem a consciência do que você pode dar quando você entende o que você já recebeu em Cristo. Você não tem ideia o que Deus já te deu em Cristo Jesus. Você não tem ideia o que você já tem em Cristo. Você não tem ideia. Eu oro pela tua vida esta noite, para que você tenha consciência do que você já tem em Cristo. Aleluia. Para que então você venha ser afetado pelo entendimento de Cristo, para ser um rio. As pessoas não podem te subtrair o que Deus já te deu. É por isso que Jesus vai para a cruz de cabeça erguida, porque os carrascos romanos jamais conseguiram tirar o que Deus deu para ele. Tiraram a beleza física, tiraram a aparência física, mas mesmo assim identificaram ele como rei. Tirou toda a beleza física, mas mesmo assim chamaram ele de justo. Eu sinto barulho de rios aqui esta noite. Eu sinto torrentes de águas aqui. Deus vai te usar para transformar pessoas. Deus vai te usar para afetar a terra seca. Aquele amigo seu vai ser afetado pelo que Deus já te deu. Alamanakandarai. Deixa o Espírito de Deus se mover na tua vida. Deixa o Espírito de Deus se mover na tua vida. Deixa o Espírito de Deus se mover na tua vida. Você que é batizado no Espírito Santo, eu profetizo agora na tua vida uma renovação espiritual. Eu profetizo agora variedades de língua para a tua vida agora. Despela show emenecandarai. Você que não é, seja tocado pelo dom. Seja tocado pelo dom. Seja tocado pela graça de Cristo. Ele te levanta como rio. Ele te leva para curar pessoas. Ele te levanta para pregoar liberdade ao cativo.
Ele te levanta para pregoar a libertação ao oprimido. Não fuja dele, não fuja dela. É Ele que Deus quer tocar através da tua vida. Ele vai usar você. O diabo quer entulhar esta fonte. O diabo quer sujar este rio. Mas olha o que Deus faz na tua vida esta noite. Eu sinto o poder da palavra, que eu sinto o poder da palavra. Homem, 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 olhe para aquela mulher que Deus te deu como rio. Deus afeta a tua visão esta noite. Deus afeta a tua vida esta noite. Deus afeta a tua estrutura esta noite. Deus te traz para uma nova experiência de vida em Cristo Jesus. Quem sente o poder da palavra, você pode adorar. Você pode adorar. Você pode adorá-lo para sempre. Ele está fazendo aqui, Ele está fazendo, Ele está fazendo. Ele está mudando os trilhos do teu futuro, Ele está mudando. Ele está mudando as motivações, Ele está mudando. Ele está mudando as intenções, Ele está mudando. Porque a palavra consegue chegar lá. Não teme o que os homens podem lhe fazer. Oh Deus, cure o nosso entendimento, Senhor. Ajuda nós a vivermos na natureza que o Senhor nos deu. Livra-nos das nossas ambições. Ajuda-nos, ó Deus, a enxergar a plenitude que nós temos em Cristo. Se você sente o poder da palavra, você pode celebrar onde que você está. A peteca não pode cair. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. E quando o rio se encontra com o rio, então se forma torrentes de águas vivificadoras. Eu quero que você olhe para quem está ao seu lado, para quem está à sua direita, para quem está à sua esquerda. Diga para ele: você foi escolhido, não foi para ser mar. Você foi escolhido para ser rio na minha vida. Para ser rio na minha vida. Você pode abraçar ele, abraça ele, abraça ela. Pode ser que tenha um coração seco perto de você. Este rio vai afetar. Este Espírito vai afetar. Esta graça vai fazer. Que pode aplaudir o nome do Senhor. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo.